1. Ruth fica depois de Juízes. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E o nome deste homem era Elimeleque, e o nome de sua mulher, Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, todos eufrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e o nome de uma era Orfa, e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto a terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero ler também mais uma parte aqui. Está em 19, no versículo 19 e 20. Assim, pois, foram ambas até chegar a Belém. Desculpa. Versículo 16. Diz, porém, Ruth: Não me iste para te deixar e me afastar de ti, porque aonde quer que tu fores eu irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se é outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Amém? Glória a Deus. Nós muitas vezes, nós queremos entender o que é a fé e o que é a dúvida. E nós podemos procurar sobre a fé, muitas vezes entendendo o significado da palavra no grego, no hebraico, para tentar aprender o que é a fé. Mas eu creio que a melhor forma de aprender as coisas de Deus é lendo a palavra e vendo quem viveu pela fé e quem viveu ao contrário dela. A gente não pode ler a Bíblia apenas como um manual, um dicionário. A Bíblia para mim é um manual, mas muitos leem como um dicionário. Não é interessante. Não é interessante ler a Bíblia como um dicionário, porque isso acaba nos atrapalhando. Não vamos conseguir realmente viver. Qual que é a graça de ler um dicionário? Alguém já leu o dicionário? Acho que não, né? Não, vamos ver. Vocês já pegaram algumas palavras, né? Algumas palavras. Eu não sei o que quer dizer essa palavra. Então eu vou lá no dicionário. Aí você lê aquela palavra que está no dicionário. Agora você não ficou do A até o Z lendo o dicionário. Por quê? Não vai levar a lugar nenhum, né? E a Bíblia é a mesma coisa. Eu não posso ler a Bíblia só tentando procurar significados. O que quer dizer graça? Graça quer dizer favor imerecido. O que quer dizer fé? Fé quer dizer confiança. O que quer dizer benignidade, quer dizer misericórdia. A gente não pode ler a Bíblia como apenas um dicionário. Às vezes tem que saber o significado das palavras, concordo, mas ela tem que ser vista mais como um manual. O que está aqui é o modo ao qual nós podemos viver. Amém. E não apenas aprender, mas viver. Aprender para viver, para colocar em prática, o manual. E vendo como é viver a normalidade e o viver pela fé. Eu digo que Elimeleque, ele viveu como um homem natural, um homem normal. Ele tinha mulher, tinha filhos, e a situação da família dele estava caótica. Eles não tinham pão.
Eles talvez até tinha, mas não havia condições de prosperidade. Eles tinham dificuldades para prosperar, dificuldades para plantar o seu trigo e viverem uma vida digna. E ele, como um pai de família, ele se preocupou. O que ele pensou? Eu vou procurar o melhor para a minha família. E o que ele ouviu falar? Que numa terra estrangeira havia melhores condições de vida. E ele tinha condições de ir para essa terra estrangeira. E eu digo para os irmãos que eu não vou julgar Elimeleque, porque eu garanto para os irmãos, se eu soubesse falar inglês, essa pregação não existiria hoje, eu não estaria aqui. Mas eu não aprendi, então estou aqui. Mas se eu tivesse aprendido, eu não estaria aqui, porque o Brasil não vai para frente, esse país aqui já era. Mas tem lugar que os que falam francês e inglês, a coisa é um pouquinho melhor. Que falam alemão, a coisa é um pouquinho melhor, as pessoas prosperam. No Brasil é difícil. No Brasil tudo conspira para você não prosperar. Então, se você pensar pelo natural, é até justo alguém procurar uma vida melhor fora do Brasil. Quem quer fazer coisa errada fica no Brasil e consegue prosperar. Agora, quem quer fazer o certo é difícil. É muita luta para... não é que é muita luta, é praticamente impossível prosperar muito no Brasil. Parece que é errado. Você tem que ser sempre pequenininho, você não pode ser muito grande. São poucas áreas que permitem o crescimento. Então o Brasil é um país que conspira para você fazer a coisa errada. E muitas pessoas veem isso e saem do Brasil. E a situação de Elimeleque era parecida, mas tinha um problema. Ele não morava no Brasil. Ele morava na terra ao qual o Senhor prometeu aos seus pais. Na terra onde peregrinou Abraão, Isaque e Jacó. Não era a terra de índio, não era a terra de português, não era a terra de imigrantes italianos, japoneses. Era a terra ao qual o Senhor tinha prometido a homens de Deus. É a terra ao qual o Senhor prometeu que ia manar leite e mel se eles obedecessem os seus mandamentos. Mas Elimeleque não estava vivendo pela fé, ele estava vivendo no natural. Então o que ele fez? Ele foi procurar uma vida melhor, só que deu tudo errado. Tudo errado. Morreu cedo, morreu antes de ter neto. Os filhos casaram, morreram cedo também, não tiveram filhos, e deixaram a sua mãe desamparada, porque foram viver no natural, foram viver o óbvio. Só que nós não temos controle do futuro. Temos que entender que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E a pessoa que vive o natural, ele apenas faz cálculos, ele só faz probabilidades. Ele olha assim, olha, se eu estudar tal matéria, se eu fizer tal curso que está precisando em tal área, eu vou me dar melhor. Eu lembro que quando eu perdi meu emprego, alguns anos atrás, a gente fez um curso de reciclagem para achar outro emprego. E tinha que explicar cada um como perdeu o emprego, qual era o motivo. Aí o rapaz falou, eu perdi o emprego porque eu fui burro o suficiente para acreditar nesse governo que o Brasil ia jorrar petróleo da rua. Aí eu deixei meu trabalho, fiz curso para prospectar petróleo e hoje não caiu uma gota de petróleo no Brasil. E eu estou aqui desempregado. Ou seja, mas ele acreditou que sim, pessoas como o Ike Batista, como o Lula, como a Dilma, iria fazer jorrar petróleo do Brasil, que o Brasil ia virar uma Arábia Saudita do nada. Não foi bem assim, né? Até hoje não é assim. No Brasil não jorra petróleo para todo lado. E o rapaz ficou desempregado. Mas ele foi pela probabilidade. A probabilidade dele fazer aquele curso, aprender a prospectar petróleo, trabalhar numa Petrobras, numa OGX da vida, numa Esso, numa Chevron, sei lá, essas companhias que tem de petróleo, e ganhar um bom dinheiro, no mínimo uns 10 mil reais por mês. É isso que eles pagam. Isso que ele pensou. Mas deu errado. Não conseguiu. Não teve essa prosperidade toda do petróleo no Brasil. Mas ele foi pela probabilidade.
E o homem natural vive assim, ele vive por probabilidades. Só que probabilidade é o quê? Não é a certeza. A probabilidade é o provável. Qual é a probabilidade de você jogar um único bilhete de Mega Sena com 6 números e você ganhar? É 1 em 56 milhões. 1 em 56 milhões. É difícil, né? Mas a fila que dá quando a bendita da Mega Sena acumula. Dá volta em quarteirão. Tem lugar que você nem entra. Tem mercado que tá vazio os caixas, mas a casa lotérica tá lotada, porque todo mundo tem esperança que vai ser um desses que vai ter essa probabilidade de acertar o número. Confiança em probabilidades. Só que quem vive pela probabilidade, vira e mexe dá errado. Vira e mexe dá errado. E foi o que aconteceu com Elimeleque. Ele olhou a sua terra pobre. E por que estava pobre aquela terra? Ele não estava pela fé. Porque o povo estava desobedecendo. Aí eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Se ele começasse a obedecer ao Senhor, ele seria abençoado. Seria. Mas ele não sabia. Pelo que eu entendo, no tempos dos juízes, cada um vivia como bem entendia. Está na Bíblia, está lá em Juízes capítulo 18. Naqueles dias, não havia rei Israel, e cada um andava como bem pensava à vista dos seus próprios olhos. Cada um via como quisesse e não liam Bíblia. Teve um sujeito chamado Mica, que ele colocou uma estátua, ele arrumou um sacerdote, um levita, e ele achou assim: agora o Senhor vai me abençoar porque eu tenho uma imagem e eu tenho um sacerdote. Que é isso? Está tudo errado. São coisas que Deus abomina. Culto que seja paralelo e adoração a imagens. Mas o sujeito que não lia a palavra de Deus, não lia o Pentateuco, achava que seria abençoado. E no caso de Elimeleque, ele achou que seria amaldiçoado se continuasse naquela terra, então ele foi procurar uma vida melhor, mas morreu. Morreu no estrangeiro. Morreu lá. Morreu sem casa, sem terra, sem descendência, sem nada. Mas, quando ele estava lá passando fome, que ele viu? Não, em Moabe, os campos de Moabe, lá o trigo cresce, que é uma beleza. Nos campos de Moabe tem muita água. Nos campos de Moabe as palmeiras crescem. Então eu vou para lá, porque aqui só tem pedra. E é verdade, irmão. A região lá de Judéia, só tem pedra. Lá não vai para frente. Não vai. É difícil, só Deus mesmo. Então ele foi, mas deu errado. Porque ele não viveu pela fé. E quem viveu pela fé? Quem viveu pela fé? Nesse pequeno texto do livro de Ruth, capítulo 1. Apenas uma pessoa. Não foi os seus 2 filhos. Não foi Noemi. Não foi Orfa. Foi Ruth. Ruth viveu pela fé. Ela nem conhecia Deus. Com certeza ela nem leu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Não leu, que eram os livros que havia na época. Não leu Josué. Não leu. Só que, por algum motivo, aquela moça teve fé. Ela estava na terra dos seus pais. Glória a Deus. Ali era a terra que... Ela não teve filhos. Então, ela conseguiria facilmente um novo casamento. E foi assim que a cunhada dela pensou: olha, o meu marido não me deu filho, eu estou novinha, eu acho que vou arrumar outra ainda. Aí chorou, ficou triste, e foi arrumar outro macho por aí. Deve ter arrumado, né? Não sei. E casou de novo. Não sei, deve ter casado. Não tenho a mínima ideia. A Bíblia não fala da vida órfã. E a Ruth não. A Ruth falou: não,
eu sei que a senhora já está velha, a senhora não vai casar, a senhora não vai dar outro filho, para fazer a lei do... Como é que é mesmo que esse nome da lei? Aquela lei lá, acho que é leviriato, né? A lei que quando morre, que não deu descendência, o filho que está vivo tem que suscitar a descendência porque morreu. Ela não tinha, como já estava bem velhinha. Ela falou, não tem problema. O teu Deus é meu Deus, o seu povo é meu povo, eu vou pela fé. Mas vamos para as probabilidades. Qual que é a probabilidade de uma mulher, na época, que já foi casada, não era mais nenhuma menininha, talvez era nova, mas não é nenhuma menininha, que não é estrangeira, de chegar num lugar do nada e ter família e prosperar? Zero. Às vezes quem está no lugar não casa, às vezes quem é da terra não casa. Imagine quem já foi casada num mundo extremamente que tinha essa mentalidade da mulher ser virgem mesmo, tinha que ser virgem para casar. Era muito difícil a mulher não virgem casar. Em Israel até morria se a mulher antes de casar se prostituísse, fornicasse, era normal. No caso dela nem tanto, porque ela era viúva, né? Então ela podia até casar de novo, mas era estrangeira, né? E os homens iam preferir casamentos que fossem vantajosos para eles, de famílias conhecidas, famílias ricas e de mulheres virgens. Eles podiam fazer isso, mas ela não foi lá para casar, ela não foi lá para prosperar, ela foi pela fé. Ela queria cuidar da sua sogra e não tinha nenhuma obrigação. A sogra falou, você não tem obrigação. Foi uma besteira vir para cá, para essa terra, tem que voltar para minha terra. De fome eu não vou morrer. Fazer o quê? Volta para os seus deuses, volta para a casa do seu pai. Ela falou, não, vou pela fé. E olha a diferença que é você viver pela fé. E o que é viver pela fé? Viver pela fé é fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus! Mesmo quando todas as probabilidades falam que vai dar errado. O natural todas as probabilidades mostram que vai dar certo. Aí você vai lá e quebra a cara. Está tudo errado. O que é viver pela fé? É você fazer a vontade do Senhor. Por mais que pareça que vai dar errado. Não porque o que você está fazendo é errado, mas parece que vai dar errado. Mas você está fazendo a vontade do Senhor. Glória a Deus! E o que acontece? Dá certo. Porque, irmãos, Elimeleque deu tudo errado, porque ele estava em Belém, na terra que o Senhor deu a Abraão, a Isaac e a Jacó. E aquela terra de Belém, ela foi conquistada com guerra. Homens como Caleb, homens como Otiniel, lutaram para conquistar aquela terra. Ali havia gigantes, ali perto, em Hebron, naquelas terras lá, havia gigantes. Eles lutaram para vencer os gigantes. E Elimeleque, fraco na fé, achou que ali não valia a pena e foi procurar uma vida melhor. Mas não há lugar melhor no mundo a não ser aquele que é aonde Deus te colocou. Não há melhor lugar no mundo que não é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é o melhor lugar do mundo para viver. Pode ser no meio de uma favela, pode ser no meio de um lugar barulhento, talvez não tenha aquelas árvores. Eu confesso para os irmãos, às vezes quando eu estou andando assim, eu gosto de passar onde tem árvores, sabe? Aquelas calçadas grandes, aquelas árvores bonitas, aqueles jardins nas casas. Eu acho tão bonito, né? Eu acho bonito, né? Fazer o quê? Vou achar feio, vou passar no meio do barraco? Não dá, né? Às vezes tem que passar, né? Porque tem que cortar caminho. Mas eu posso escolher. Mas não é o melhor lugar. O melhor lugar é aonde Deus te colocou. O melhor lugar é a presença do Senhor. Elimeleque não percebeu isso e foi aonde tinha um Deus falso, um Deus
que aceitava sacrifício de crianças. O deus Moloque, deus moleque, eu não sei como as pessoas falam, mas ele aceitava sacrifício de crianças. Ele foi ver num lugar desse, achou normal. Quando você vai viver num lugar desse, eu estou passando fome, eu estou mal, mas eu vou viver num lugar aonde é normal os pais entregar o filho ao fogo para ser queimado ao fogo a um Deus? Não é possível achar normal um lugar desse. Eu posso passar a fome que for, mas não dá para viver num lugar assim. Não dá, irmãos. Você tem que estar onde Deus está. Glória a Deus. Você tem que estar aonde a verdade está. E foi isso que a Ruth fez. Ela falou, não, eu vou viver conforme o seu Deus quer que eu viva. Glória a Deus. Eu não sei se lá eu vou casar. Você falou que não vai conseguir marido para mim, mas não importa. O teu Deus é meu Deus. Ele vai prover. Glória a Deus. Ele vai prover. Viver pela fé é isso, irmãos. É saber o que Deus quer. Mas não vai dar certo, vai dar errado. Mas é o que Deus quer. Vamos fazer. Não vamos fazer o óbvio. Vamos fazer o que Deus quer. O que está na palavra é assim, faça assim. Não faça diferente, faça o que está na palavra. É o que Deus pediu. Porque muita gente às vezes vive na emoção também, né? Às vezes fala, que Deus me mandou. Não sei, né? Deus mandou? Tá, pode ser. Mas pela palavra de Deus, é para você ir ou não? É um lugar correto para você ir ou não? Não, não é. Porque às vezes tem testemunhos absurdos, né? Que você ouve, que você fica até com medo. Teve um rapaz que a irmã chegou para o pastor da igreja e falou assim que tinha que ter um filho do pastor, mas o pastor era casado e ela também. Não, Deus me revelou que você tem que me engravidar, que vai ser um filho da bênção. Aí segundo ele, misericórdia de coisa feia, eu vou fazer isso não, né? Não é de Deus. Só que ele falou que leu lá em Oséias e que estava assim: vai, toma mulher de prostituição, amada do seu amigo, e adultera. E falou, então Deus confirmou, eu vou adulterar. Aí adulterou e teve um filho com a mulher. Aí ele contou essa história pro repórter, porque foi um escândalo naquela região, né? Aí ele tá vendo? Tá aí, ó. Na Bíblia diz, se Deus falou, o adultério é errado, mas se Deus falou, tá certo. Aí o repórter olhou assim e falou, mas assim, o senhor, não sei se o senhor percebeu, mas tem um acento no U. Então não está dizendo uma mulher e adultera, mas uma mulher adúltera, uma mulher que vive no adultério. Você ia casar com uma mulher que vive na prostituição, mas você não ia adulterar, você ia casar bonitinho com uma mulher desonrada. Varão, agora ficou estreito, né? A outra já estava buchuda, né? Tem que seguir, irmãos, a palavra de Deus. Tive uma visão. Não, palavra de Deus. A visão não pode sair da palavra de Deus, porque o Deus que deu a visão é o Deus que escreveu a Bíblia, amém? Glória a Deus, amém. É o mesmo. Então o mesmo que falou que adultério é errado, é o mesmo que vai te revelar que você não pode adulterar, amém? É o mesmo Deus. Deus não pode ser contrariado. Pela palavra de Deus Oséias pecou? Não. Porque pela palavra não era errado alguém casar com uma mulher desonrada. Não é pecado. O pecado seria se aquela mulher desonrada, que era amante de um homem casado, se ela fosse casada e ele simplesmente adulterasse com ela. Aí era pecado, ele tinha que morrer. Deus não ia fazer isso. Porque Deus falou, olha, tem tal mulher, é a Gomer, frente de Ibraim, todo mundo sabe que ela é amante do fulano. Aí você vai casar com ela, vai casar com a amante. E o profeta casou com a amante. Por quê? Porque Deus quis mostrar que ele tinha aliança com um povo infiel. Era isso. Assim como um homem de Deus casou com uma mulher desonrada, Deus tinha aliança com um povo desonrado. Apenas isso. Não que era para Oséias adulterar.
Ruth deu tudo certo na vida dela. Ela casou, teve filhos, teve terra, teve marido, teve prosperidade, teve honra, porque ela viveu pela fé. Glória a Deus. Tudo indicava que ela ia viver de esmola, que ia viver de favor, que ia cuidar a vida toda de uma senhora de idade, talvez morando num quartinho, morando no fundo de um celeiro. Mas como ela falou, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. O Senhor, Jeová, será o meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ou seja, eu vou obedecer a Ele. E Deus honrou. Deus deu comida para ela primeiro, deu um tetinho para ela morar, e depois deu trabalho para ela, depois deu marido, depois deu filho, e a descendência daquele filho virou rei, e teve reis por muitos anos, e da descendência dessa mulher nasceu o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. É bênção. Isso é ver pela fé. Você olha, você olha assim, mas como eu vou para lá? Por que eu vou para lá? Porque Deus está mandando. Aí você vai, você nem sabe o que está fazendo lá, mas Deus vai agindo, Deus vai abençoando, e quando você vai ver, você vai entender o porquê foi para lá. Porque Deus vê. Para Deus não há passado, não há presente, não há futuro. Deus é tudo. Glória a Deus. Deus é todo um contexto ao qual nós não conseguimos ver. Deus não vê probabilidades. Deus vê o real. Deus vê a possibilidade real e não a probabilidade. Deus não faz uma aposta. Olha, vou apostar no fulano. Vou falar para ele, olha, vai para lá, vai dar certo. Aí assim, mas talvez, né? Fez um cálculo de probabilidade. Não, Deus não faz isso. Quando Deus manda, é porque Ele sabe que vai dar certo. Glória a Deus. Ele sabe que é o certo para a sua vida. Amém, Deus. Ele sabe que é bênção. Cabe nós obedecer. Cabe vir pela fé. Se Deus falar, fica no Brasil, país que ouve funk, que cresce bananeira, mas fica no Brasil, mas Senhor, assim, lá nos Estados Unidos o povo tá pagando para ter emprego, entendeu? Eu vou para lá, né? Aqui o Brasil já era, né? É político esquisito, é isso e aquilo, todo mundo é ladrão, quem está roubando está solto, esse país não vai para frente, mas Deus só fica no Brasil, vai ter que ficar, e confia no Senhor, porque quando foi para os Estados Unidos e chegou lá, não foi para lugar nenhum, até infelizmente eu ouvi falar de um rapaz, teve esse sonho e acabou até morrendo, irmãos, não conheço não. Eu não conheço, mas foi para lá, era o sonho dele. Infelizmente lá morreu longe da família, longe de tudo. É uma tristeza, né? Não é que tem culpa, né? Mas assim, a gente não sabe. Nós não sabemos. Não sabemos o que acontece. Por isso, viva pela fé. E o que é viver pela fé? É confiar no Senhor. Glória a Deus. Confiar no Senhor. Isso é viver pela fé. Glória a Deus. Obedecer ao Senhor, mesmo que tudo pareça que vai dar errado. Porque muita gente só quer obedecer a Deus quando tudo está dando certo, né? Está tudo bem, está tudo certo, eu vou obedecer, estou sendo abençoado, então vale a pena obedecer. Aí quando começa a dar errado, fala, vou desviar. Deu errado, eu vou deixar os caminhos do Senhor. Não. Ainda que esteja dando errado, continue obedecendo. A obediência sempre é o melhor caminho. Se você fizer as coisas no desespero, fizer as coisas na naturalidade, é destruição para a sua vida. Faça a vontade do Senhor. Quem fez a vontade do Senhor nunca se arrependeu. Eu acho que todos nós temos uma história de arrependimento, né? Ah, eu não deveria ter feito tal coisa. E pode ter certeza, eram coisas pecaminosas, não era a vontade de Deus. É verdade. Tudo que a gente se arrepende é porque não era a vontade de Deus. Duvido quem fez a vontade de Deus e se arrependeu. Não tem. Pode ter ficado triste no momento da prova, da dificuldade, mas dizer que fez a vontade de Deus e se arrependeu, eu não acredito. Fez a vontade de Deus e foi até o fim, não tem motivo para se arrepender. Amém?
Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.